Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta quarta-feira, 20 de julho de 2022 e com os seguintes destaques. Chegou a hora, a expectativa para os confrontos da fase quartas de final da Copa do Brasil após o sorteio realizado na última terça-feira. Está confirmado! Revelação do Palmeiras, atacante Gabriel Veron é o novo reforço do Futebol Clube do Porto. E mais, os jogos da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na opinião do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, analisam esses confrontos da Copa do Brasil, que irá começar na próxima semana, como também os trintões e quarentões cada vez mais presentes nos times do futebol mundial. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E os confrontos da Copa do Brasil, após sorteio na última terça-feira, 19 de julho, ficaram assim: o Flamengo encarando o Atlético Paranaense, o Fluminense jogando com Fortaleza, São Paulo e América Mineiro, e o Atlético Goianiense jogando com a equipe do Corinthians. Confrontos dessa fase quartas de final da Copa do Brasil, a competição, que tem a maior premiação do futebol mundial e é, sem dúvida alguma, uma das competições mais desejadas pelos clubes brasileiros. Confronto entre tricolores, Fortaleza e Fluminense. O outro confronto de rubro-negros, Atlético Paranaense, primeiro jogo no Paraná, e Flamengo. O São Paulo recebendo o América Mineiro e o Corinthians encarando fora, o Atlético Goianiense recebendo o Corinthians. E eu começo a opinião do PB Desporto contigo aí, Maceió, meu caro Jorge Moraes, analisando justamente esses confrontos. Como é que você enxerga esses jogos dessa fase da Copa do Brasil? Ei, Moraes, um abraço. Olá, Júnior, um forte abraço para você, para o Antônio Manuel e também para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Finalmente saiu o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. E nós teremos, sim, alguns jogos interessantes, como, por exemplo, esse jogo do Fortaleza contra o Fluminense. Eu acho que é um jogo bem equilibrado, mesmo que o Fluminense hoje esteja jogando o melhor futebol entre todos os clubes aqui do Brasil. Quer saber de um outro jogo interessante? É esse Flamengo e Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná, depois que contratou o Felipão, o técnico Luiz Felipe Scolari, está jogando um grande futebol, está conseguindo inclusive conquistar resultados positivos que até às vezes a gente não esperava. Tem mais dois jogos aí para a gente analisar. Esse Atlético de Goiás contra o Corinthians para mim é favorito, como o São Paulo é favorito diante do América Mineiro. Então, são 4 jogos interessantes, são os jogos de ida da competição e a gente entende como que um certo equilíbrio para Fortaleza e Fluminense, Atlético do Paraná e Flamengo, e um favoritismo para Corinthians e São Paulo. Essa é, pelo menos, a minha expectativa diante de tudo aquilo que eu vi na fase anterior da competição e durante toda essa Copa do Brasil, que a gente está chegando já nas quartas de final, está afunilando a competição
e com certeza a gente vai ter uma reta final muito boa, sem dúvida nenhuma, viu, Júnior? Moraes, são confrontos, pode não ter nenhum clássico, né? Não tem muitos clássicos, o Atlético Paranaense e Flamengo, primeiro jogo na Arena é da Baixada em Curitiba, é um clássico, sem dúvida alguma, mas os outros jogos, eu concordo contigo que tanto o São Paulo com o América Mineiro e o Corinthians com o Atlético Goianiense, não há como negar que são adversários para essas equipes tidas como favoritas, menos complicados. Fácil não existe, a Copa do Brasil é uma competição mata-mata, as equipes podem sim, você pode ter um time lá que vai lá e surpreenda. Quem não se lembra da final em 2003, reunindo Flamengo em pleno Maracanã e Santo André, e o Santo André sendo campeão com o Maracanã lotado. Então não tem essa. Agora é claro que você, analisando assim friamente, rapidamente, o São Paulo tem a vantagem no jogo com o América, assim como o Fluminense, o Atlético Goianiense, o Corinthians tem uma vantagem em cima do Atlético Goianiense. Agora os demais jogos são jogos bem complicados também, eu vejo bem por aí, Moraes. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua opinião com relação a esses confrontos da fase quartas de final da Copa do Brasil. Júnior, Moraes e gente conectada no PB Desporto. Quartas de final da Copa do Brasil. Corinthians, Fluminense, América de Minas e Atlético Paranaense farão os decisivos jogos da volta em casa, conforme o sorteio dessa terça 19 na CBF. Atlético Goianiense, Fortaleza, São Paulo e Flamengo terão que construir vantagem na ida, em seus domínios, para se garantirem na volta nas casas dos adversários. Com todos os jogos de ida e volta nas mesmas datas, na próxima quarta 27, Atlético Goianiense receberá o Corinthians no Antônio Ascioli. O Fortaleza terá o Fluminense no Castelão, o São Paulo contra o América de Minas no Morumbi e o Flamengo no Maracanã diante do Atlético Paranaense. Todos os concorrentes à semifinal estarão reforçados com recentes contratações, além do retorno dos recuperados de eventuais lesões. É mata-mata, com suas recorrentes imponderabilidades, sem prognósticos relacionados ao desempenho dos 8 disputantes no Brasileirão, em cuja tábua classificatória, a 2 rodadas do fim desta primeira fase de pontos corridos, por exemplo, América de Minas, 17º, Atlético Goianiense, 18º e Fortaleza, 19º, ora sofrem o drama da zona de rebaixamento, com o lanterna Juventude. Não dá para arriscar favoritismos ao pé da letra, ainda que poderemos quanto ao desempenho que alguns tiveram para avançar nas subsequentes etapas desta Copa do Brasil, bem assim na Libertadores e na embolada disputa pelos primeiros postos do Brasileirão. Antônio Manuel Góes, como eu disse para o Moraes, eu considero também que o São Paulo, digamos, tem, teoricamente pelo menos, tem uma vantagem diante do América Mineiro, assim como o Corinthians jogando com o Atlético Goianiense. Agora é aquele negócio, né? O Corinthians vai jogar o primeiro jogo fora. Se o Atlético consegue uma vitória, já deixa o Corinthians na obrigação de reverter o placar, né? Aí jogando em casa, mas eu ainda considero que ele tem uma vantagem, assim como o São Paulo também, dentro do América. Os outros dois jogos, Fortaleza, mesmo vindo mal, tem uma boa equipe. Agora o Fluminense ainda considero com uma certa vantagem pelo futebol que vem jogando, por excelente trabalho do Fernando Diniz. E o Atlético Paranaense e Flamengo, aí sim, um jogo bem mais equilibrado, já que o Atlético vem num ano muito bom e o Flamengo vem no crescente com o trabalho realizado pelo Dorival Júnior. E também, é claro, as contratações que foram agora realizadas. Mas o segundo assunto que eu quero abordar com vocês é a presença cada vez maior de jogadores na casa dos 30 anos. Quando a gente fala 30 anos, é de 33, 35, 37 para cima. E os quarentões também no futebol mundial. Flamengo aí contratando agora o Vidal, 35 anos. Tem o Everton Ribeiro também, na casa dos 30 anos, mais experiente. Outros jogadores também, né? O próprio Bruno Henrique está lesionado com 31, vai fazer 32. Mas enfim, o Cristiano Ronaldo e o Messi aqui na Europa.
E o Ibra, que agora foi confirmado a renovação de contrato com o Milan. Sem contar aí no Fábio e tantos outros jogadores, né, que atuam no futebol do Brasil também. Começa contigo, Moraes. Como é que você vê essa realidade hoje do futebol, não só brasileiro, mas mundial? Júnior, eu acho que ainda não dá para você pensar em ter um time de futebol, principalmente da elite, da primeira divisão, seja aqui, seja na Europa, contando apenas com jogadores jovens. Vou dar um exemplo aqui. O time do Red Bull Bragantino não aguentou disputar 3 competições ao mesmo tempo e terminou sendo eliminado de 2 delas, ficando apenas com o Campeonato Brasileiro da Série A. Por que não aguentou? Porque era um time muito jovem, um time de garotos, faltou experiência ao Red Bull Bragantino. Um outro detalhe, o Fortaleza, com um clube pequeno, com um número de jogadores pequeno, não conseguiu também ir adiante na Copa Libertadores da América, e é por isso que ele não conseguiu se firmar dentro da competição e atrapalhou a sua campanha no Campeonato Brasileiro da Série A. Aí, a partir daí, eu entendo que os clubes ainda estão dependentes daqueles jogadores mais velhos, vamos chamar assim, jogadores de 40 anos, como o Fábio, o goleiro do time do Fluminense, que cada dia está melhor dentro desse Fluminense. Ele que defendeu o Cruzeiro durante 10 anos. Você tem o Felipe Melo, também na faixa dos 40, o William Bigode, jogadores que são assim o equilíbrio nesse time do Fluminense. Aí você vê, na Europa tem o Messi, tem o Cristiano Ronaldo ainda disputando espaço entre uma garotada que está surgindo no futebol da Europa. Ibrahimovic é outro jogador que acaba de renovar o seu contrato com mais de 40 anos de idade com o Milan da Itália. Aí você vem para o Brasil, aí encontra um Hulk ainda jogando com qualidade e jogando muito bem. Você vê, para dar o equilíbrio, o Flamengo trouxe o Vidal, o chileno Vidal, que já está na casa aí dos 33, 34 anos. Então, eu sempre acreditei que o melhor do futebol é mesclar a juventude com uma experiência, viu, Júnior? Sigo bem nessa linha, meu caro Jorge Moraes. Hoje em dia está provado, as equipes estão mesclando jogadores mais experientes com jogadores novos. Vamos citar aí, por exemplo, o Corinthians, né, que tem um time hoje, mas o Corinthians, o Vitor Pereira está fazendo isso porque os jogadores mais velhos não conseguem ter uma sequência, pelo menos alguns deles. Mas, gente, é justamente isso que ajuda o time. É você descobrir, ele está usando jogadores novos ali e que acabou sendo uma grata surpresa para ele. Surpresa não, que ele já conhece, ele está no dia a dia. Mas para a maior parte aí dos torcedores e jornalistas também, acaba sendo uma surpresa. Você vê jogadores que são colocados na equipe com o aval dele, com o conhecimento e confiança dele na equipe, e que junto com jogadores mais experientes, né, ou nessa insanidade que é o futebol brasileiro ainda mais, com várias competições, algumas equipes participando ainda de 3 competições, como é o caso do Flamengo, São Paulo, Corinthians, enfim. Então você tem que mesclar, e não só por uma questão de necessidade, mas você juntar a juventude, né, aquele início de carreira de um jogador promissor e que se revela de fato um bom jogador, com jogadores mais experientes. É isso que a gente vê no futebol mundial. Isso não é só no Brasil, é no futebol mundial. Mas para você, aí no Rio, Antônio Manuel Góes, o que você pensa dessa realidade cada vez mais presente nos gramados, nos relevados do futebol mundo afora? Querem anotar aí os trintões e quarentões dos 20 participantes da Série A do Brasileirão? Vamos lá!
Flamengo, Santos 32, Diego Alves 37, Pablo 31, Davi Luiz 35, Felipe Luiz 36, Rodinei 30, Diego Ribas e Alves ambos com 37, Marinho 32 e o recém-chegado Arturo Vidal com 35. Atlético Mineiro, Everson 31, Rafael 33, Hever 37, Dodô 30, Mariano e Hulk 36, Sacha 30, Nátio Fernandes, Keno e Vargas 32. Palmeiras, o Everton 34, Marcelo Lomba 35, Marcos Rocha 33 e Dudu 30. Corinthians, Fábio Santos 36, Cássio Gili, Júnior Moraes 35, Fagner William e Paulinho 33, Renato Augusto 34 e o recém-chegado Balbuena com 30. Atlético Paranaense, Thiago Heleno 33, Pablo e Marcelo Cirino 30 e Fernandinho, que também acaba de chegar, com 37. Fluminense, Fábio 41, Felipe Melo 39, William Bigode 35 e Germancano Artilheiro com 34. Internacional, Rodrigo Moledo e Tyson 34, Gabriel Mercado 35, Rodrigo Lindoso 33 e Edenilson 32. São Paulo, Thiago Volpe 31, Arboleda 30, Miranda 37, Reinaldo 32, Rafinha 35 e Éder 35 também. Bragantino, Júlio César 37, Ítalo 34 e Aderlan 31. Santos, Maico 33, Madison 30, Camacho 32 e Carlos Sanchez com 37. Botafogo, Gatito Fernandes 34, Douglas Borges 32, Joel Carli 35, Vitor Cuesta 33, Carlinhos 35, Rafael Ichay 31. Coritiba, Alex Muralha e Luciano Castan 32, Los Santos 31, Henrique 35, Egídio e Léo Gamalho 36 e William Farias com 33. Ceará, Nino Paraíba 36, Luiz Otávio 33, Evina com 31. Fortaleza, Marcelo Boeck, Carlos Miguel 37, Tite 34, Silvio Romero 33, Lucas Lima e Thiago Galhardo 32. Cuiabá, Paulão 36 e Rodriguinho 34. Avaí, Muriqui 36, Cortez e Bruno Silva 35, América de Minas, Jailson 40 e Wellington Paulista 39. Goiás, Tadeu, Danilo Marcelo, Zauremir e Maguinho 30, Sidney Nicolas e Felipe Bastos 32, Murilo Rangel 34, Luan 31 e Apodi 35. Atlético Goianiense, Renan 33, Edson de la Torre, Wellington Rato 30, Jorginho 31 e Diego Churin com 32. Finalmente, Juventude, Felipe Alves e Ricardo Bueno 34, Paulo Miranda e Ricardinho 33 e Zara de 35, Antônio Júnior. Tá aí a prova daquilo que eu comentei, né? O fato de eu escolher esse tema foi justamente por ver essa realidade do futebol, não só no Brasil, mas no mundo, com a maior parte das equipes contando com vários jogadores trintões. Você citou aí as equipes do Campeonato Brasileiro, e isso deixa bem claro, né, para aqueles que são contrários, que costumam até mesmo menosprezar, desvalorizar jogadores que ainda não, que entregam muito porque estão no condicionamento físico muito bom. Esse papinho, hoje quando você vê alguém, inclusive colegas, né, do meio, jornalistas também, afirmarem, o fulano já tem 32 anos, já tem 33, está velho, é uma afirmação em cima do nada. É puramente preconceito, comentário de gente que não sabe nada, que apenas pelo preconceito que ele tem, ele já coloca ali o jogador acima dos 30 anos, se tiver então 33, 34, 35, já não serve mais. Mas isso está mudando, né, aos poucos, e vai mudar porque o futebol faz tempo, hein? Faz tempo que mudou e essa turma parou no tempo. A verdade é essa, Antônio Manuel Góes. Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, aqui na opinião do PB Desporto. E a contratação do avançado, atacante Gabriel Veron pelo Futebol Clube do Porto
foi confirmada nesta quarta-feira. O jornalista Pedro Sepúlveda já tinha afirmado na última terça-feira, né, que o jogador estava bem encaminhado com a equipe aqui do norte de Portugal, o campeão português da temporada 2022-2022, o atual campeão português, o Futebol Clube do Porto, e hoje a bola confirmou. Gabriel Veron é jogador do Futebol Clube do Porto, 10,25 milhões de euros por 100% do passe do jogador. O Gabriel Veron, que jogou inclusive agora o último jogo aí da equipe do Palmeiras no Brasileirão, na segunda-feira, né, pelo Palmeiras, fazendo gol inclusive, ele que é treinado pelo também português, melhor dizendo, o Abel Ferreira, ele está falando do Futebol Clube do Porto, treinador português, e teve ali um problema de ordem profissional, mas foi solucionado. O Abel Ferreira colocou ele para jogar, confia muito no jogador, no potencial do jogador, e agora o Futebol Clube do Porto confirmando a sua contratação. Na minha opinião, uma grande contratação da equipe aqui de Portugal. Gabriel Veron é jogador, sim. Agora não são mais rumores, agora já é realidade, jogador do Futebol Clube do Porto. E para finalizar aqui as notícias dentro né, do PB Desporto, nessa edição do nosso programa, dessa quarta-feira, vamos falar rapidamente do Campeonato Brasileiro, que tem o seu prosseguimento na noite dessa quarta-feira, mas amanhã, quinta-feira, na nossa live PB Desporto pelo Mundo, iremos destacar os jogos tanto dessa noite como também da quinta-feira, fechando mais uma rodada, o Campeonato Brasileiro se aproximando já da sua metade, com o Palmeiras na liderança, o Atlético ali perto também na vice-liderança, mas nessa noite teremos como destaque aí a equipe do Flamengo jogando com o Juventude em Brasília e Everton Cebolinha, né, uma das últimas aquisições, contratações do Flamengo, poderá estrear, poderá entrar no segundo tempo da partida, essa é a expectativa. Mas confirmando, na live PB Desporto pelo Mundo, nessa quinta-feira, 23 horas e 30 minutos, horário aqui de Portugal, 19 horas e 30 minutos no Brasil, iremos fazer um apanhado, falar aí dos jogos dessa quinta-feira, da 17ª rodada do Brasileirão, os jogos também que antecedem, né, os jogos que irão ocorrer, melhor dizendo, na noite dessa quinta-feira, fechando a 17ª rodada. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!